Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 10 de junho. Vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 7, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30 ao 53, livro dos Salmos, capítulo 128, Provérbios, capítulo 16, versículos 31 ao 33. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais, em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela, em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa, em que moraria, fez-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas, e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxesse Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Formou 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para cada um, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romães em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romães dispostas em fileiras em redor, sobre um e o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios,
E assim se acabou a obra das colunas, o mar de fundição. Fez também o mar de fundição redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2000 batos. Outros utensílios para o templo. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins, nas molduras de cima e de baixo dos leões, e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda, como obra de um pedestal, e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam a peça com suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios, seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam a peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho, o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao lado das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto da coluna. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por debaixo, os caldeirões, as pás, as bacias, todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo,
5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas, as espevitadeiras também de ouro, também as taças e as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o Santo dos Santos e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro, as dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 30 ao 53. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos Deus que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo, o testemunho, estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que eu tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levantaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardastes.
Livro dos Salmos, capítulo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Provérbios capítulo 16, versículos 31 ao 33. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão.